Tem dias em que o peso da ansiedade pelo futuro parece esmagador. Você já sentiu isso? Aquela inquietação no peito, os pensamentos acelerados, a sensação de que, por mais que tente planejar e resolver as coisas, ainda há incertezas e dúvidas? Talvez você esteja passando exatamente por esse momento agora. O coração apertado, a mente cansada, o medo do amanhã tomando conta. Mas e se eu te dissesse que Deus já preparou o seu futuro e que você não precisa carregar esse fardo sozinho? Se essa mensagem chegou até você hoje, não foi por acaso. Deus tem algo para falar ao seu coração. E eu quero que você receba isso como um abraço dele para a sua alma cansada. 1 Pedro 5,7 nos ensina algo poderoso. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você consegue perceber a profundidade dessa promessa? Deus não apenas observa sua dor, ele cuida. Ele está atento a cada detalhe da sua vida, mesmo aqueles que parecem pequenos demais para serem notados. Talvez você esteja pensando, mas como eu posso confiar se tudo parece incerto? Essa é uma pergunta legítima. A ansiedade pelo futuro nasce quando tentamos segurar um controle que nunca foi nosso. Queremos antecipar os acontecimentos, prever todos os cenários e garantir que tudo saia conforme nossos planos. Mas Deus tem um chamado diferente para você. Descansar na certeza de que Ele já preparou o caminho. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Quero te convidar a dar um passo de fé, a abrir o seu coração para essa palavra e permitir que Deus traga alívio para essa inquietação que tem te consumido. Sei que, muitas vezes, o medo do futuro nos faz querer segurar tudo nas próprias mãos. Mas hoje, quero te lembrar, você não está sozinho. Deus já está cuidando de cada detalhe. Agora, antes de continuarmos, quero te pedir um favor muito especial. Essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, porque eu sei que existem muitos corações aflitos, precisando dessa palavra. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixe o seu like nesse vídeo. Isso faz toda a diferença para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir sobre a fidelidade de Deus. Além disso, compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está passando por um momento de incerteza. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você percebe que anda sobrecarregado com preocupações. Enviar essa palavra pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para renovar sua fé e encontrar esperança no meio das dificuldades. Deus nos chama para sermos instrumentos dele, para levarmos luz a quem está em meio às sombras do medo e da dúvida. Então, se essa palavra já começou a falar com você, aproveite esse momento para se envolver ainda mais. Comente aqui embaixo: meu futuro está nas mãos de Deus. Vamos juntos declarar essa verdade e criar uma corrente de fé e esperança. Agora, respire fundo e permita que essa mensagem entre no seu coração. Deus quer te ensinar a descansar nele, quer te mostrar que o amanhã já está cuidado, que ele está à frente, preparando o caminho. A ansiedade pode querer te enganar, pode tentar fazer parecer que você está sozinho nessa jornada. Mas a verdade é que Deus nunca te abandona. Então, me acompanha até o final, porque a última instrução desse vídeo é exatamente o que você precisa para encontrar paz em meio às incertezas. A ansiedade pelo futuro tem sido um dos maiores desafios para muitas pessoas. O medo do que está por vir pode ser paralisante, fazendo com que fiquemos presos em um ciclo de preocupações e inseguranças. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Como podemos vencer essa batalha interna e aprender a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto? A verdade é que a ansiedade nasce da necessidade de controle. Queremos ter certeza de que tudo dará certo, que cada detalhe da nossa vida será exatamente como planejamos. Mas a vida raramente segue nossos planos. E é justamente aí que entra a nossa fé. A palavra de Deus nos diz em Mateus 6,34: portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa passagem nos ensina uma lição valiosa. A preocupação com o futuro não muda nada. Pelo contrário, ela rouba a nossa paz no presente.
Talvez você já tenha perdido noites de sono pensando no que poderia acontecer. Talvez já tenha se sentido angustiado por situações que ainda nem ocorreram. Isso é algo que todos nós enfrentamos em algum momento. Mas hoje, Deus quer te lembrar de uma verdade fundamental. Ele já está no seu amanhã. Pense nisso. Se Deus já conhece o seu futuro, já preparou o seu caminho e já tem um plano perfeito para a sua vida, por que você precisa carregar esse peso sozinho? A ansiedade nos faz esquecer que Deus é soberano, que Ele vê além do que conseguimos enxergar e que nada foge do controle dele. A ansiedade nos leva a 3 grandes erros. Focar no que não podemos controlar. A verdade é que muitas das coisas que nos preocupam estão fora do nosso alcance. O futuro, as decisões de outras pessoas, circunstâncias imprevistas, nada disso está sob nosso controle. E quanto mais tentamos segurar essas coisas, mais nos frustramos e nos sentimos impotentes. Perder as bênçãos do presente. Quando estamos ansiosos pelo amanhã, deixamos de viver plenamente o hoje. Perdemos momentos valiosos, deixamos de aproveitar as pequenas alegrias e não percebemos o quanto Deus já está cuidando de nós no presente. Duvidar do cuidado de Deus. No fundo, a ansiedade é uma forma de dizer: será que Deus realmente está no controle? E essa dúvida nos afasta da paz que Ele nos oferece. Mas a Bíblia nos lembra repetidamente que Deus nunca falha. Ele cuida até mesmo dos pássaros do céu e das flores do campo. Mateus 6, 26, 30. Quanto mais Ele não cuidaria de nós, seus filhos amados, agora eu quero te convidar a refletir. O que tem tirado a sua paz? Quais são os medos que têm dominado sua mente? Será que você tem entregado verdadeiramente suas preocupações a Deus, ou ainda está tentando resolver tudo sozinho? Entregar sua ansiedade a Deus não significa ignorar os problemas, mas confiar que Ele já está trabalhando em cada detalhe. Significa descansar na certeza de que Ele está cuidando de você agora e sempre. Então, faça esse exercício agora. Mesmo, respire fundo e entregue suas preocupações ao Senhor. Fale com Ele, diga o que está no seu coração. Pode ser algo simples como: Senhor, eu entrego meu futuro em Tuas mãos. Eu confio que Tu estás no controle e que tudo acontecerá conforme a Tua vontade. Esse pequeno ato de fé pode transformar a sua vida. A paz que excede todo entendimento não vem de ter todas as respostas, mas de confiar naquele que já tem tudo planejado. Agora, no próximo tópico, vamos falar sobre como podemos fortalecer a nossa fé e aprender a descansar no cuidado de Deus, mesmo quando não vemos soluções imediatas. Se existe algo que nos causa inquietação, é a incerteza sobre o futuro. Queremos saber o que vai acontecer, como será o nosso amanhã, se as coisas vão dar certo ou se enfrentaremos dificuldades. Mas a verdade é que Deus já preparou cada detalhe do seu futuro, e confiar nele é a chave para viver em paz. A Bíblia nos ensina em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se Deus já tem planos para nós, por que nos preocupamos tanto? O problema é que, muitas vezes, queremos enxergar tudo antes de confiar. Queremos provas, queremos garantias, mas Deus nos chama para uma fé diferente. Uma fé que confia mesmo, sem ver. Pense em um quebra-cabeça. Você só consegue ver uma peça por vez e talvez nem faça sentido quando olha para uma única parte. Mas Deus vê o quadro completo. Ele sabe onde cada peça se encaixa e já preparou tudo para que, no final, a imagem seja perfeita. O que significa confiar em Deus de verdade? Crer que Ele já está no seu futuro. Muitas vezes, olhamos para frente e vemos um grande ponto de interrogação. Mas para Deus, o futuro não é um mistério. Ele já está lá. Ele já preparou as conexões certas, as oportunidades, as respostas que você precisa. Enquanto você se preocupa com o amanhã, Deus já está cuidando dele. Entender que nem sempre veremos o caminho completo. Em Salmo 119, 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Perceba que a Bíblia não diz que Deus nos dá um holofote para enxergar toda a estrada.
mas sim uma lâmpada para iluminar os nossos passos. Ele nos dá clareza suficiente para seguir um dia de cada vez, aceitar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes, a maior luta não é apenas confiar, mas esperar. Queremos tudo para ontem, mas Deus trabalha em um tempo perfeito. Se ainda não aconteceu, é porque Ele está preparando algo maior. Ele nos molda durante a espera, nos ensina lições valiosas e fortalece nossa fé. Pense na história de José. Ele teve sonhos grandiosos, onde via que teria um futuro glorioso. Mas antes de chegar lá, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente e passou anos enfrentando provações. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, nunca teria visto a realização da promessa de Deus em sua vida. Talvez hoje você esteja em uma fase da vida onde parece que nada faz sentido. Mas lembre-se, Deus nunca desperdiça um processo. Cada etapa tem um propósito, cada espera tem um ensinamento. O que você vive hoje está te preparando para o futuro que Ele já preparou. Como fortalecer essa confiança em Deus? Ore sobre o seu futuro. Em vez de se preocupar, fale com Deus. Entregue a Ele seus sonhos, planos e medos. Mantenha sua fé firme. Leia a palavra. Medite nas promessas de Deus. Elas são o seu alimento diário. Pratique a gratidão. Muitas vezes, estamos tão preocupados com o futuro que esquecemos de agradecer pelo presente. A gratidão fortalece nossa confiança em Deus. Não tome decisões precipitadas. Às vezes, no desespero de ver as coisas acontecendo logo, tomamos atalhos que nos afastam do plano de Deus. Espere no tempo certo. Agora, pare um instante e reflita. Será que você realmente tem confiado em Deus? Ou tem tentado resolver tudo sozinho? Deus quer aliviar o peso que você carrega. Ele quer que você descanse na certeza de que Ele já escreveu o seu amanhã. Se você acredita nisso, se declare nos comentários e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra. A vida cristã não é isenta de desafios. Todos nós enfrentamos momentos de incerteza, dificuldades que parecem não ter solução, e situações que testam nossa fé ao limite. Mas a diferença entre quem permanece firme e quem desiste está na forma como encaramos esses desafios. Se confiamos verdadeiramente em Deus, sabemos que nenhuma luta é em vão e que até os momentos difíceis fazem parte do seu propósito para nós. A Bíblia nos lembra em João 16:33: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nunca disse que seria fácil, mas garantiu que nele temos paz e força para vencer qualquer tribulação. Então, como podemos enfrentar as dificuldades sem deixar que a fé se abale? Lembre-se de que Deus está no controle. Muitas vezes, quando enfrentamos problemas, sentimos que Deus se afastou. Mas essa é uma mentira que o inimigo usa para nos desanimar. O Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é um Deus distante. Ele está presente agora mesmo na sua luta. Ainda que você não veja a solução, Ele já está agindo nos bastidores. O medo e a ansiedade não podem governar seu coração. O medo paralisa, a ansiedade rouba a paz, e as dúvidas enfraquecem a fé. Mas em Filipenses 4:6-7, Deus nos dá a resposta. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se algo está tirando sua paz, entregue a Deus em oração. Ore com fé e, em vez de alimentar a preocupação, alimente a confiança de que Ele está cuidando de tudo. Não lute sozinho. Deus colocou pessoas ao seu redor. Às vezes o desânimo cresce porque tentamos carregar todos os fardos sozinhos. Mas Deus nos criou para vivermos em comunidade. Provérbios 17:17 diz: O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Se você está enfrentando algo difícil, não se isole. Busque apoio em pessoas que te fortaleçam espiritualmente.
que te lembrem das promessas de Deus e que orem por você nos momentos de fraqueza. Não pare no meio do caminho. Quando estamos no meio da tempestade, o mais difícil é continuar. Mas desistir no momento da provação significa abrir mão do milagre que pode estar prestes a acontecer. Em Gálatas 6:9, a Bíblia nos exorta: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso significa que, se você continuar firme, a recompensa virá. Talvez você ainda não veja a solução, mas Deus já está trabalhando nela. Tio, use a adoração como arma contra o desânimo. Quando louvamos a Deus em meio às dificuldades, algo sobrenatural acontece. A adoração nos faz lembrar quem Deus é e o poder que Ele tem. Veja o exemplo de Paulo e Silas. Eles foram presos injustamente, mas ao invés de murmurarem ou se entregarem ao desespero, começaram a louvar a Deus dentro da prisão. O resultado? Um terremoto veio e abriu as portas da cadeia. O louvor tem o poder de mudar atmosferas, quebrar cadeias espirituais e renovar nossa fé. Creia que todo desafio traz crescimento. Nenhuma dor é sem propósito. Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Ele usa cada dificuldade para nos fortalecer e nos levar a um nível mais alto. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo o que parece ruim agora pode ser um instrumento de Deus para algo maior no futuro. Talvez hoje você esteja enfrentando um problema que parece impossível, mas não perca a fé. A mesma mão que te sustentou até aqui vai continuar te guiando. Agora pare por um momento e reflita. Quais desafios estão testando a sua fé neste momento? Se você decide que vai vencer isso, escreva nos comentários: eu confio em Deus, como uma declaração de fé. A espera é um dos maiores desafios para a nossa fé. Quando pedimos algo a Deus, queremos uma resposta imediata. No entanto, Ele trabalha em um tempo diferente do nosso, e isso pode gerar ansiedade e impaciência. Você já orou por algo e sentiu que Deus estava demorando para responder? Já se perguntou por que algumas promessas parecem levar tanto tempo para se cumprir? Se sim, saiba que você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, passamos por essa prova. Mas a grande verdade é: o tempo de Deus é perfeito. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que Deus nunca está atrasado. Ele sabe exatamente o momento certo para agir, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Mas então, como confiar na espera? Como ter paz quando parece que os planos estão parados? Vamos refletir sobre algumas 6 verdades que podem te ajudar a descansar no tempo de Deus. Deus já tem tudo preparado. Imagine uma criança que pede um carro para dirigir. O pai sabe que ela ainda não tem maturidade para isso. Então, por mais que ame o filho, ele não pode dar o carro naquele momento. Com Deus, acontece da mesma forma. Ele tem bênçãos reservadas para nós, mas nos dá na hora certa, quando estamos preparados para recebê-las. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se Deus ainda não te entregou o que você tem pedido, confie. Ele não se esqueceu de você. Ele já preparou tudo, mas no tempo certo. O processo da espera nos ensina a confiar. Se Deus desse tudo o que queremos no momento que pedimos, nunca aprenderíamos a depender dele. A espera nos ensina paciência, humildade e confiança. O salmista escreveu no Salmo 40:1: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve todas as nossas orações, mas ele nos fortalece durante a espera. Quando confiamos no tempo de Deus, aprendemos a descansar em sua fidelidade, em vez de nos desesperarmos com a demora. A espera fortalece nossa fé. Se tudo acontecesse rápido, nunca desenvolveríamos uma fé madura. Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa de ter um filho.
José esperou anos antes de se tornar governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. O que essas histórias têm em comum? Deus não estava demorando. Ele estava preparando cada um deles para algo maior. Se hoje você está esperando uma resposta de Deus, creia que Ele está te fortalecendo para o que está por vir. Deus trabalha nos bastidores. Muitas vezes, pensamos que Deus está em silêncio, mas Ele está agindo nos bastidores. Ele está movendo as peças que nós não conseguimos ver. Romanos 8:28 nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até o que parece um atraso está contribuindo para o nosso bem. Deus nunca está parado. Ele está agindo em seu favor neste exato momento. O que fazer enquanto esperamos? Esperar não significa ficar parado. Deus quer que continuemos caminhando com fé, mesmo quando ainda não vemos a resposta. Aqui estão algumas atitudes que podemos tomar enquanto esperamos. Orar continuamente. Fale com Deus, derrame seu coração diante dele e renove sua fé a cada dia. Permanecer fiel. Não desista da caminhada só porque a resposta ainda não chegou. Agradecer. Antes mesmo de ver a promessa se cumprir, agradeça a Deus pelo que Ele já fez e pelo que ainda fará. A Bíblia nos encoraja em 1 Tessalonicenses 5:16-18: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 6. O tempo de Deus é sempre melhor que o nosso. Pode parecer difícil esperar, mas precisamos lembrar: Deus sabe o que é melhor para nós. Quando confiamos no tempo dele, encontramos paz em vez de ansiedade. Isaías 55:8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, o que Deus tem para nós é muito maior do que podemos imaginar. Muitas vezes, olhamos para o futuro com medo e ansiedade. Queremos ter tudo sob controle, saber exatamente o que vai acontecer e ter todas as respostas antes de dar o próximo passo. Mas a verdade é que Deus já está preparando o seu futuro, mesmo que você não consiga ver. A Bíblia nos ensina que Deus nunca nos abandona e que Ele já está agindo antes mesmo de percebermos. Em Jeremias 29:11, Deus nos faz uma promessa poderosa. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso significa que o seu futuro já está nas mãos de Deus. Mesmo quando você não entende, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus já está preparando as portas que vão se abrir, as respostas que você precisa e os milagres que você ainda não viu. Mas como podemos confiar nisso na prática? Como podemos ter certeza de que Deus está cuidando do nosso futuro, mesmo quando tudo parece incerto? Vamos refletir sobre algumas verdades que nos ajudam a descansar em Deus. Deus vê o que nós não vemos. Muitas vezes olhamos para a nossa situação e achamos que nada está acontecendo. Mas Deus tem uma visão muito maior do que a nossa. Ele vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas uma pequena parte da história. Isaías 46:10 nos diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isso significa que Deus já sabe exatamente como cada detalhe da sua vida vai se desenrolar. Ele já viu o seu futuro, já planejou cada etapa e já preparou as respostas que você precisa. Se hoje você não consegue enxergar uma solução, confie. Deus já está à frente, preparando tudo. Deus sempre trabalha nos bastidores. Quando olhamos para a Bíblia, vemos diversas histórias de pessoas que passaram por momentos difíceis sem entender o que Deus estava fazendo. José foi vendido como escravo e passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar muitos anos antes de assumir o trono. Em todos esses casos,
Deus estava trabalhando nos bastidores. Ele estava preparando o caminho, moldando o caráter, fortalecendo a fé. E se hoje você sente que sua vida está parada, lembre-se, Deus está agindo, mesmo quando você não vê. Romanos 8:28 nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 3. Deus cuida de cada detalhe. Deus não apenas conhece o seu futuro, Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Mateus 6:26 diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida das aves do céu, quanto mais Ele não cuidará de você. Cada porta que se fecha, cada mudança inesperada, cada obstáculo que surge pode ser parte do plano de Deus para te levar a um lugar ainda melhor. 4. Como confiar quando tudo parece incerto? A grande questão é: como descansar no cuidado de Deus quando tudo ao nosso redor parece incerto? Aqui estão algumas atitudes que podem te ajudar. Pare de tentar controlar tudo. Nem tudo está em nossas mãos. E tentar resolver tudo sozinho só gera ansiedade. Ore e entregue sua vida a Deus. A oração é a forma mais poderosa de entregar o controle para Ele. Medite na palavra de Deus. A Bíblia está cheia de promessas que nos lembram que Deus já está cuidando do nosso futuro. Agradeça antes de ver a resposta. A gratidão é uma forma de demonstrar fé no que Deus já está preparando. Provérbios 3:5-6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, mesmo sem entender, devemos confiar que Deus está nos guiando para o melhor caminho. Seu futuro já está seguro em Deus. Se hoje você sente que não tem controle sobre sua vida, se sente medo do futuro, se tem dúvidas sobre o que vai acontecer, entregue tudo nas mãos de Deus. Ele já está lá, preparando cada detalhe. E lembre-se, o mesmo Deus que cuidou de você até aqui, não vai te abandonar agora. Isaías 41:10 nos encoraja: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Viver de forma leve não significa ignorar os desafios da vida, mas sim aprender a confiar em Deus de maneira profunda. Muitas vezes carregamos fardos que não são nossos, tentando resolver tudo sozinhos, mas Jesus nos convida a um caminho diferente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Se você sente que a sua mente está sobrecarregada com preocupações sobre o futuro, este é o momento de soltar esse peso e aprender a descansar na promessa de que Deus já está cuidando de tudo. Pare de tentar controlar o que não está no seu alcance. Um dos principais motivos da ansiedade é tentar controlar o que não podemos mudar. Queremos respostas imediatas, queremos garantir que tudo saia conforme nossos planos, mas esquecemos que Deus tem um tempo e um caminho perfeito para cada um de nós. Provérbios 16:9 nos lembra: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que não há problema em fazer planos, mas a nossa confiança precisa estar em Deus, e não no nosso próprio entendimento. Então pergunte-se: o que está roubando sua paz hoje? É algo que você realmente pode mudar? Ou é algo que você precisa entregar para Deus? Agradeça pelo presente ao invés de viver preocupado com o futuro. A gratidão é uma das chaves mais poderosas para viver com leveza. Quando focamos apenas no que ainda não temos, deixamos de enxergar as bênçãos que já fazem parte da nossa vida. Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se você está enfrentando um momento difícil, experimente mudar sua perspectiva. Ao invés de focar apenas nos desafios, comece a agradecer pelas pequenas vitórias diárias. O simples fato de estar vivo, de ter pessoas que te amam, de poder aprender e crescer, já é motivo suficiente para celebrar. Então, agora mesmo, diga algo pelo qual você é grato hoje. 3. Alimente a sua fé diariamente. A fé precisa ser alimentada assim como o corpo precisa de alimento diário. Se você não busca a presença de Deus regularmente,
É natural que a ansiedade tome conta. Romanos 10:17 nos ensina: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que quanto mais você se enche da palavra de Deus, mais forte se torna a sua confiança nele. Aqui estão algumas formas de fortalecer sua fé todos os dias. Ore regularmente. A oração nos conecta com Deus e alivia o peso da nossa alma. Leia a Bíblia. Deus fala conosco através das Escrituras, trazendo paz e direção. Evite alimentar sua mente com medo. Se você consome conteúdos que só aumentam sua ansiedade, tente substituí-los por mensagens que edificam a sua fé. Cerque-se de pessoas que te incentivam. Caminhar com pessoas de fé nos fortalece nos momentos de incerteza. Você tem fortalecido sua fé ou tem alimentado suas preocupações? Lembre-se das promessas de Deus. Deus nos deixou muitas promessas na Bíblia para nos lembrar que Ele está no controle e que podemos descansar nele. Aqui estão algumas que você pode meditar sempre que sentir ansiedade pelo futuro. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Filipenses 4:6-7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Escreva essas promessas e declare-as sobre sua vida sempre que precisar. Tome uma decisão hoje: confiar ou se preocupar. A verdade é que a fé e a preocupação não podem andar juntas. Quando confiamos, não há motivo para temer. Quando nos preocupamos, estamos duvidando da capacidade de Deus em cuidar de nós. Então, qual escolha você vai fazer hoje? Deus quer te ensinar a viver de forma mais leve, sem carregar pesos desnecessários. Ele quer que você confie não apenas com palavras, mas com o coração. Para encerrar, eu quero te fazer um convite. Escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. E lembre-se, Deus já está no seu futuro. Ele já preparou tudo. Seu papel é apenas confiar.